Boa noite a todos. Sempre muito feliz de estar dividindo com vocês as nossas reflexões sobre a doutrina espírita. Eu sou Eline Cota e estou no Rio Grande do Sul. Hoje a nossa reflexão acerca da doutrina é voltada para o autoconhecimento. Um convite para o autoconhecimento como uma oportunidade, como caminho para o amor. Se compreendemos que o Espiritismo tem a missão fundamental entre os homens, através do autoconhecimento, de fornecer explicações ao porquê dos encontros, dos desencontros, e razões pelas quais muitos conceitos usuais são pelo próprio Espiritismo restaurados ou ajustados às temáticas atuais, para que se faça luz na consciência e consolo aos corações. Como nos recomendou Bezerra de Menezes, estude Kardec para viver Jesus em A Missão do Espiritismo. Vamos iniciar a exposição doutrinária com um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8. A lei de amor. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu início, o homem não tem senão instintos, mais avançado e corrompido, só tem sensações, mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor seus irmãos em dores. Feliz aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo, seus pés são leves, e vive como que transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, ela fez estremecer os povos, e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Então, queridos irmãos, nós vamos pensar nesse convite, tá? Estarmos diante de a possibilidade de amarmos o outro e a nós mesmos, como sinalizou Jesus, é nos conhecermos para vivenciarmos experiências de transformação interna, que consequentemente, a partir dessa nossa apropriação, de como nós sentimos, experimentamos tristezas, alegrias, decepções, mágoas. Com essa análise profunda de cada um de nós, nós podemos aprender a nos amar melhor. Acolher a nós mesmos, acolher para amar. Essa é a prerrogativa da reflexão doutrinária de hoje. Acolher para amar, para a nossa transformação moral, porque assim nós poderemos gravitar à semelhança divina. Nós somos seres perfectíveis, mesmo que hoje não sejamos perfeitos, mas estamos em busca todos nós, a caminho de uma perfectibilidade. Imagem e semelhança de Deus é diferente de termos a pretensão de sermos iguais a Ele, mas com certeza o mais próximo possível dessa harmonia, dessa absoluta presença em sintonia com o bem e com a caridade. Seres perfectíveis que somos, caminhamos em busca desse chamado, mas não nos iludamos, estamos apenas no início dessa jornada. Crianças engatinhando, para um dia podermos, de pé, corrermos e nos abraçarmos, enquanto semelhança divina, porque o Deus que habita em cada um de nós
pode ser visto no outro, no nosso semelhante. Conforme orientações de Emmanuel, nas palavras de Alcione, na obra Renúncia do médium Francisco Cândido Xavier, Jesus nos faz esse convite todo o tempo, sinalizando que o dever do homem é colaborar com a sua evolução, buscando se conhecer, buscando meditar, refletir sobre tudo que nos acontece. Nós podemos sentir e vivenciar, de fato, os ensinamentos morais do Cristo. E o espírito evoluindo a cada passo é um espírito experimentando emoções e sentimentos, utilizando cada experiência como oportunidade de compreender a si mesmo. E nessa compreensão, poder se acolher, se amar, mesmo com limitações e dificuldades. É a chance que teremos de acolher também o outro. Como a forma como nós recebemos críticas ou elogios, por exemplo, diz muito de como nos percebemos. Nós somos sentimentos e muitas vezes nós trazemos de vidas anteriores atavismos que se manifestam em impulsos, em repetições quase e na maioria das vezes imperceptíveis. Nós então precisamos ter atenção à nossa reação, aos nossos próprios sentimentos diante daqueles que nos fazem bem e diante daqueles que conseguem fazer ressonância dentro de nós como um mal-estar. Torná-los mais claros, os sentimentos em situações vividas, é dar mais crédito e análise ao valor que damos a uma situação ou a alguém do nosso convívio. Por exemplo, as injúrias. As injúrias podem ser entendidas a partir dessa reflexão como providenciais, como situações necessárias no mundo de provas e expiações para aprendermos a agir antes de reagir. Nós estamos muito habituados a reagir diante daquilo que nos impacta, principalmente diante daquilo que nos impacta negativamente. A atenção ao sentimento que uma injúria nos desperta pode, se nos conhecermos bem, diante de uma mesma situação, analisarmos como recebemos uma injúria quando ela vem, ou um desagrado, ou uma agressão, quando ela vem de um ente querido, um filho, que a gente tem mais paciência, tolerância e a capacidade de relevar supostas agressões. Quando essa injúria vem de um filho, como recebemos? Às vezes a mesma situação, ou muito semelhante, vinda de alguém que nós não temos tanto vínculo afetivo, nós recebemos de uma forma mais forte e reagimos de uma forma também agressiva diante daquilo que nos feriu. Então essa análise simples, ela pode nos mostrar onde, como nós ainda vivenciamos essas experiências de dor, de dificuldades, para podermos compreender onde podemos nos lapidar, como aquela pedra que desce o rio, cheia de arestas, cheia de dificuldades, e ao chegar no seu leito tranquilo e sereno, ela se vê lapidada, moldada por inúmeros caminhos de sofrimentos. O convite de hoje é para nos enxergarmos sem véus, sem disfarces, sem defesas, ao mesmo tempo para nos enxergarmos com acolhimento e a real aceitação das nossas dificuldades, sem a pretensão de fazermos de conta que não sofremos ou que já somos perfeitos. Como nos relacionamos com aqueles que nos agradam ou desagradam, diz muito mais de nós mesmos do que pode parecer à primeira vista. Às vezes, nós cristalizamos pessoas por uma falha, um erro, um momento em que elas nos feriram. E tomamos aquele momento como aquela pessoa.
descartando ou esquecendo todas as qualidades, todo o bem experimentado antes daquela situação desagradável. Então, analisando as situações em que nós somos feridos, que nos sentimos feridos, nós podemos tentar perceber o bem no nosso agressor. Porque, óbvio, todos os espíritos encarnados apresentam potenciais positivos. Todos têm qualidades. E às vezes reduzirmos uma pessoa a um erro é mais comum do que podemos imaginar. Em qualquer ser humano, precisamos enxergar as dificuldades, impactarmos com nossos sentimentos, respeitarmos os nossos sentimentos, mas precisamos também, urgentemente, ter olhos de amor para com as qualidades, as possibilidades que aquela pessoa apresenta para além do momento difícil, ou para além das palavras que nos feriram amargamente. Discordar, ter dúvidas, errar deveria ser natural e é muito saudável, né? Porque é a partir do erro, é a partir das nossas próprias falhas que nós vamos amadurecendo, que nós vamos evoluindo, inclusive a nossa capacidade de discernimento no bem. Porque se não experimentarmos o mal contra nós, ou nós o oferecendo a outro, como é que teremos o parâmetro e a referência do bem como objetivo a ser praticado constantemente? Em nós, muitas vezes, um erro que nós cometemos também se torna uma amarra, um engessamento na caminhada evolutiva. Às vezes nós cometemos erros e nos julgamos profundamente. E além de nos julgar, nós nos condenamos, alimentando o nosso próprio sentimento, marcado pela culpa. E dessa forma, ao invés de assumirmos a responsabilidade diante dos nossos erros e batalharmos para sermos melhores ou repararmos os nossos erros, diante de uma culpa, nós ficamos estagnados, nós ficamos paralisados, dificultando a nossa caminhada evolutiva, dificultando inclusive a reparação do erro que cometemos com alguém. Acolher para amar. A autoprojeção do outro em mim. Acolher o outro naquilo que ele torna a minha rotina difícil é entender que eu estou me sensibilizando, que eu estou incomodada por algo que ele diz ou que ele faz, porque em mim ainda há algo a ser melhorado. Todos os seres humanos projetam em outros problemas que são deles. Aquele que mais nos fere é exatamente aquele que toca no nosso ponto fraco, que precisamos perceber para encarar, conhecer e ter a possibilidade de nos transformar. Vamos pensar em duelos, né? Quais são os duelos do mundo de hoje? No mundo de hoje, nós vemos, por exemplo, pelas mídias, pelas redes sociais, ânimos acirrados, né? Limite de tolerância zero. As dificuldades diante daquele que pensa diferente de nós, elas são exacerbadas. Então, nós muitas vezes nos damos ao direito de não apenas criticar o outro, mas criticar o outro, discordar de outro de uma maneira agressiva, de uma maneira violenta. Então, esses são os duelos atuais. Mas para que enxerguemos esses duelos que o outro nos fere, é preciso entender por que é que nos ferimos diante daquilo que ele disse, que ele postou. Muitas vezes nós somos os nossos próprios inimigos, porque nós alimentamos essa intolerância, essa intransigência diante daquele que não comunga as nossas ideias. Tá tudo muito legal, tá tudo muito bem, enquanto o outro não discordar de nós, enquanto não sairmos do nosso roteiro planejado e definido.
Mas a vida não é assim. Num plano de provas e expiações, é aceitável que tenhamos dúvidas, inseguranças, medos, depressões, angústias. Mas sendo aceitável que tenhamos todos esses sentimentos, é necessário que compreendamos o que nos causa esse sentimento. O que fazemos diante da adversidade está nas nossas mãos. O controle do outro, não. Mas o que fazemos diante das adversidades é próprio do amadurecimento espiritual, moral e ético de cada um de nós. Para tal, nós precisamos nos aceitar. É preciso, às vezes, nos colocar no colo e entender que ter misericórdia e brandura com os nossos próprios erros não significa estimular o mal ou atrasar a atitude do bem. Significa encarar que todos temos misérias morais e afetivas, que todos precisamos de amor. Quando vemos isso, nós podemos nos acolher, de limitados, imperfeitos ainda, mas não cegos diante daquela situação que estamos experienciando. O ego muitas vezes nos coloca ou nos provoca essa cegueira, na tentativa de não sofrermos ou de sermos melhores, sustentados pelo orgulho e pela vaidade própria. O ego nos dá uma dimensão equivocada do que está acontecendo. Nós sentimos profundamente algo que o outro disse ou fez de maneira leve. Nos dá uma dimensão da realidade deturpada à medida que ofusca a situação vivida. Para quê? Para que possamos nos sentir melhores ou maiores. E muitas vezes para nos poupar dores diante das nossas próprias imperfeições, diante do nosso orgulho ferido. Então, angustiarmos, nos sentirmos vítimas de uma situação, é preciso análise, é preciso reflexão, como diz Alcione, é preciso meditação. Considerar o fato de sermos ainda espíritos em evolução é ressignificar o conceito de que temos de mal. Mal e bem, como se fossem duas coisas absolutamente separadas, não é saudável. Mal e bem existe dentro de nós. Inúmeras vezes, erros e acertos. Permitir conhecer o nosso próprio erro é mais do que demonstrar humildade. É permitir a nossa própria transformação em verdadeiros homens de bem. As nossas verdades absolutas, elas podem nos afastar daqueles que têm outras concepções, quando deveria nos aproximar ao diálogo, à convivência com a diversidade. O nosso orgulho, em muitos momentos, olha o próprio irmão como menor, como inferior e até com desdém. Em família, somos geralmente mais reais do que em sociedade. Família boa é aquela família que nos exige posturas de lapidação, que nos exige paciência, tolerância e compreensão. É o cenário onde devemos buscar os sinais da nossa própria melhoria. Afinal, o verdadeiro espírita é aquele que não mede esforços para buscar a sua verdadeira transformação moral. Ao alimentarmos pequenas discórdias ou melindres, colaboramos com grandes guerras internas e até externas. Colaboramos com dificuldades que viemos aqui para enfrentar e superar. Quando aprendemos a amar verdadeiramente a nós mesmos, nós poderemos não nos sentir injustiçados ou agredidos, porque a ação do outro não mais irá fazer ressonância dentro de cada um de nós. Eu me lembro de Gandhi, quando foi perguntado se ele perdoava todas as atrocidades que os britânicos cometeram com os indianos. E ele respondeu: eu não tenho o que perdoar.
porque não me feriu. A ação do outro não chegou até a mim. Então não existe um motivo para o perdão. E aí eu me lembro de Lázaro, uma mensagem também sobre o amor, também no capítulo 11. É uma mensagem linda que de uma forma muito sucinta nos faz esse convite para fazer germinar em nós o que há de bom. Em Lázaro, em Paris, 1862, encontramos: disse eu que no seu início o homem não tem senão instintos, e aquele, pois, em que os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida do que do objetivo. Para avançar em direção ao objetivo, é preciso vencer os instintos em proveito dos sentimentos, quer dizer, aperfeiçoar esses instintos, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Eles carregam consigo o progresso como a bolota encerra o carvalho. E os seres menos avançados são aqueles que, não se despojando senão pouco a pouco da sua crisálida, permanecem escravizados aos instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor presente. E mais do que bens terrestres, levar-vos-á a gloriosa elevação. É então que, compreendendo a lei de amor que une todos os seres, nela encontrareis as suaves alegrias da alma, que são prelúdio das alegrias celestes. Então Lázaro nos faz esse convite. Em que ponto nós estamos? Nós estamos deixando os nossos instintos animalescos, retrógrados, prevalecerem sobre os sentimentos? Por exemplo, atacar antes de sentir e de pensar num fato é dar vazão a um instinto. Sobre fazer germinar em nós sentimentos bons. É natural, é saudável, faz parte do processo evolutivo termos raiva. Mas como lidamos com a raiva? O que fazemos com a raiva que sentimos? É a pergunta: o que é que estamos fazendo germinar em nós? A partir dos nossos sentimentos. Qual é o solo, qual é o semente, qual é o plantio que está sendo feito e qual é a colheita que iremos receber no futuro? É um tempo adequado de ser. É um tempo adequado para analisarmos o que é que estamos escolhendo para o nosso presente, porque somos o sujeito no controle das nossas escolhas. Nós somos aquele que estamos aqui para vencer os maus pendores, as más inclinações. José Herculano Pires, em Obsessão, o Passe e a Doutrinação, nos sinaliza sobre o alto amor. E ele nos sinaliza dessa forma: reformule o seu conceito de si mesmo. Você não é um pobrezinho abandonado no mundo. Os próprios vermes são protegidos pelas leis naturais. Por que só você não teria essa proteção? Tire da mente a ideia de pecado ou de castigo. O que chamam de pecado é o erro. E o erro pode e deve existir para que possamos corrigi-lo. As más ideias, os maus pendores existem para você vencê-los, nunca para se entregar. Mude a sua maneira de encarar os seus semelhantes. Na essência, todos somos iguais. Se ele está irritado, não receba, não entre na irritação dele. Não se considere vítima. Você pode estar sendo algoz sem perceber, sem que se dê conta disso. Pense nisso constantemente para melhorar as suas relações com os outros. Viver é permutar. Examine o que você troca com os outros, em termos de energias, palavras, sentimentos, vibrações. Você não depende dos outros, depende da sua mente. Mantenha a mente arejada, serena, sem tribulações.
Abra suas janelas ao mundo. Respire com segurança e ande com firmeza. Já no Livro dos Espíritos, Kardec nos sinaliza: o conhecimento de si mesmo é fundamental. A mudança de estilo de vida que possa ocorrer em função do autoconhecimento constitui um compromisso com a evolução e não com a perfeição, pois o compromisso com esta última implicaria em exigir da pessoa o que não seria possível na situação evolutiva em que se encontra. Então, mesmo imperfeitos, que tenhamos o compromisso de nos melhorarmos, mesmo imperfeitos, nesse fechamento, na noite de hoje, que tenhamos oportunidades de aplicar as orientações do Espírito Sheila no livro Ideal Espírita para Chico Xavier e todos aqueles que puderam usufruir dessa mediunidade através dessa mensagem maravilhosa. Sheila nos diz: deveríamos ter condições de ouvir fraternalmente as dores dos nossos amigos, dos nossos companheiros de jornada, sem biografar as nossas próprias dores. Ouvir a dor do outro é mais saudável espiritualmente do que despejar nele as nossas próprias dores. Buscar sem afetação qual é o meio onde podemos ser mais úteis. Buscar a melhor parte nas pessoas que convivem conosco. E se porventura enxergarmos uma parte que não é agradável, que nos perguntemos: é possível suportar? É possível conviver com essa parte desagradável? A pessoa é aquela parte? Ou as qualidades dela podem superar aquelas dificuldades? Sheila nos convida a nos alegrar com a alegria do outro, a não aborrecer quem está trabalhando, a ajudar espontaneamente. Sheila nos convida a respeitar o outro, reduzindo os próprios problemas particulares, servindo de boa mente, com bom ânimo, mesmo nos momentos em que algumas enfermidades, emocionais ou físicas, queiram nos tirar esse bom ânimo. Executar alegremente as próprias obrigações, sem buscar a constante crítica ao trabalho alheio, à opinião do outro. Silenciar diante de uma ofensa. É preciso mais coragem para não entrar numa contenda do que para revidar uma ofensa. Exonerar os amigos de quaisquer obrigação em termos de gentileza ou gratidão para conosco. Ao mesmo tempo, precisamos ser gratos, emudecer nossa agressividade e não condenar aqueles que têm opiniões divergentes da nossa. Dessa maneira, meus amigos, eu finalizo a exposição doutrinária de hoje com o coração cheio de gratidão. Gratidão pela oportunidade de chegar até você, de chegar até o seu lar. Gratidão por permitir que eu mesma refletisse sobre as questões aqui colocadas e que as palavras aqui pudessem fazer sentido na nossa jornada evolutiva. Gratidão por permitir que o estudo constante e sistemático da doutrina espírita chegue até os nossos corações, para que possamos conhecer e aplicar em ações e pensamentos o ensinamento de Jesus, o amor para conosco e para com o nosso próximo. Gratidão a todas as casas espíritas que nos acolhem e nos confortam. E em tempos tão difíceis como este, gratidão à virtualidade que nos proporciona, diante da lei de progresso, levar a mensagem do Cristo. Gratidão aos nossos mentores que nos orientam e nos intuem para as escolhas necessárias à nossa evolução ético-moral.
Sintam-se todos abraçados. Meu muito obrigada. Boa noite.